Olá, você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe! É isso aí, gente, e esse vocês vão querer compartilhar mesmo. A gente está aqui com duas pessoas maravilhosas, mas que a Sophie vai apresentar, que a gente já tem combinadinho, mas eu queria dizer o seguinte, que em 2008, quando finalmente eu consegui o diagnóstico da Sofia, e comecei a me interessar pelo assunto autismo, eu me assustei muito com a falta de informação. E digo a vocês que, infelizmente, a minha alma tem uma marca triste do desconhecimento de muitos profissionais, porque eu, mais tarde, receberia o meu diagnóstico também, então eu sou muito ritualizada para as coisas, sou muito metódica, tudo era atribuído ao meu signo de virgem, que só de imaginar me dá vertigem, mas não era isso, não. Então, eu acreditava nos profissionais, eu não queria dar opinião leiga, eu busquei e a gente não tinha profissionais suficientemente, mentira, eram nada preparados. Eu ia falar suficientemente, mas não eram nada preparados. Até porque os poucos que tinham viraram deuses do assunto, e aí eles incorporavam no seu saber os seus preconceitos, os seus achares, ó, tá vendo? Saberes e achares. E quem estava ali recebendo isso tudo? A família, o filho, a filha, e isso para mim foi bem doloroso. Então, de repente, não mais que de repente, long time depois, porque então não foi tão de repente assim, a Sofia me traz uma notícia maravilhosa de que haveria um curso especializado nessa questão, com outros atravessamentos que a gente ainda vai falar aqui. Aqui na UFMG mesmo a gente tem já um só no autismo, né, uma pós-graduação só no autismo. A gente descobriu que as faculdades de medicina, elas não têm a preocupação de preparar minimamente, então os profissionais, infelizmente, ainda hoje, se são cabeças jovens, infelizmente ainda saem achando que o autista é aquele cara que balança, balança e vive no seu mundo. Mas aí, depois desse nosso curso aqui, de outros em outros lugares do país, houve um avanço maior. E agora me vem essa notícia que a Sofia me trouxe de um curso espetacular e que a gente vai trazer para vocês conhecerem tudinho aqui no Mundo Autista em primeira mão. Vai aí, Sophie. Isso mesmo, eu estou muito feliz porque, inclusive, eu vou ser uma das professoras desse curso, né, de sexualidades no espectro autista. Eu fico feliz com esse convite, principalmente porque, como alguém que, pelo discurso da minha mãe, a gente percebe que já sofreu muito, agora eu pude estudar, não só ficar presa à minha vivência, mas estudar também, e posso colaborar com relação ao assunto. E hoje a gente está aqui com duas figuras muito, muito especiais, que são a Tácita e o Danilo. O Danilo é mestrando em psicologia, a Tácita é autista e doutora em psicologia. Inclusive, recentemente, eu e o Marcos Maia fizemos um podcast para o projeto Retratos e Efissas sobre sexualidades e afetividades no espectro autista. A Tácita, inclusive, está entre as entrevistadas, tem uma pluralidade muito grande de entrevistados, e estreia essa segunda, né, dia 7 de fevereiro, então vai ser muito bacana, super convido vocês a assistirem. Mas, voltando a essa iniciativa que eu considero, de certa forma, inédita e muito forte, e principalmente pela maneira como ela tem sido feita e preparada com muito carinho, e muito potente, eu queria saber de vocês como surgiu, né, essa ideia, essa iniciativa de falar sobre esse assunto que chama tanta atenção, mas que também é tão específico, né, que são as sexualidades, eu gostei desse nome, está no plural, no espectro autista. Ah, e de onde vocês são também, né? Porque para o pessoal saber onde que vai, se o curso vai ser online, se vai ser presencial, se tem jeito de pessoas de outro estado, essas coisas todas. Eu acho que o Danilo que começou com isso tudo, né, podia falar isso para a gente. Então, obrigado, meninas, pelo convite, Selma e a Sofia, né? Estou muito honrado
em estar aqui ao lado da Tasta, né, também, que é uma pessoa que eu admiro há muito tempo. Eu digo que nos conhecemos sem nos conhecer em São Carlos, né? E a vida nos trouxe aqui para esse encontro, né, falando sobre autismo, sexualidade. Bom, então, de onde surgiu essa ideia da especialização? Como vocês já ouviram, eu sou psicólogo, análise do comportamento também, e sempre estudei análise do comportamento, mas vi aquela questão, né, desde dos meus primeiros trabalhos, falando sobre abuso sexual na graduação ainda, foi um artigo que eu fiz na época, lá em 2006, por aí, e essa temática sempre perdurou dentro das minhas observações, e eu buscava assim, gente, como é que seria um viés da sexualidade dentro do nosso comportamento? Até que, long times ago, ou seja, tempos se passaram, eu conheci a Carla, né, a Carla Zélio e o Oswaldo, que são os diretores do IPASEX, né, Instituto Paulista de Sexualidade, e eu falei, poxa, tem uma especialização nessa área de sexualidade, mas não tinha nada a ver com autismo, era de maneira geral. E aí eu peguei, me inscrevi na especialização, gostei bastante, né, excelente, só que, de novo, veio aquela falta. Cadê o autismo aqui dentro da sexualidade? E aí a pergunta, existe sexualidade no autismo? E eu comecei, aquelas perguntas começaram a se tornar mais eloquentes, ficaram me perturbando mais ainda. Eu falei, poxa, deixa eu ver se tem uma coisa aqui. E aí nós temos inúmeras hipóteses falando sobre isso. Nós temos as hipóteses de várias perspectivas, dos pais, dos cuidadores, dos próprios autistas e também da sociedade de maneira geral. As grandes hipóteses falavam sobre que o autista não tinha sexualidade, que não tinha desejo sexual, que não se interessava em relacionamentos românticos, íntimos. Aí vem aquela questão das tomadas de decisão de castração química, de bloqueio químico, e N coisas que a gente já conhece, que quem é pai e mãe entristece, o próprio autista, que a gente também, que nós temos inúmeras, o fenótipo autista, ele é super diverso. Então, cada um dentro da sua compreensão ou nível de autismo, vai ter sua compreensão, desejo, vai dizer, poxa, mas eu desejo, eu quero ter filhos, né? Eu quero ter uma família. E aí, alguns que já têm famílias, então, a gente sempre fala, se tem um autista em qualquer idade, ele vem de algum lugar. Existe o pé de manga, tem manga rosa, manga de todos os tipos. Vem do pé de manga, não vem? Então, se você tem uma criança autista, então, tem alguém que vem antes dele. Já que estamos falando de uma condição do desenvolvimento, né? E, portanto, ela vai te trazer assim, essas buscas aí antecessoras. E aí eu falei, poxa, Carla, que tal a gente trazer mais discussões sobre o autismo e sexualidade? Eu adoro, a minha parte é sexualidade, a sua é autismo. Vamos juntar as duas. E aí veio, de fato, a necessidade de, em 2020, a gente fazer algumas lives, né, onde a gente apresentou, de fato, 2 lives, falando sobre sexualidade no autismo, né, onde eu trouxe algumas pesquisas já, de fato, com dados empíricos, com amostragem, com perspectiva de autorrelato, né, ou seja, os próprios autistas falando sobre como eles enxergam a sexualidade, e o relato dos pais também, além dos médicos. Então, nós tínhamos aqui essa triangulação, né, e as hipóteses lançadas. Então, foi legal, muitas pessoas se interessaram, né? Aí veio outro convite para falar sobre habilidades sociais na sexualidade com o autismo, que foi outra live, uma apresentação também acho que é Seminário para a Vida Adulta do Autismo, onde tinha muitas mães, e eu me deparei com essas questões também, delas falar de bloqueio químico, de não saber o que fazer mais, que entristece depois de ter seus filhos com 30, 40, 50 anos, né? E eles não ter se emancipado, não ter, de maneira nenhuma, ter tido as escolhas por conta de que, na época, não tinha acompanhamento e conhecimento para isso. E aí eu falei, Carla, eu acho que depois de lives, depois de conversas, depois de tanta coisa, chegou o momento da gente amadurecer a ideia sobre um curso mais... Dani, que tal a gente fazer uma pós? Então, eu adoraria, eu fiquei sem coragem de dar essa proposta. E ela, e essa empreitada, com quem nós vamos? Eu já conhecia a Tasta há bastante tempo, né? Nós não conversávamos tanto assim. E até que eles, Carla, eu só pensei numa pessoa aqui, a Tasta. Mas por que a Tasta? Aí, a Tasta, porque... Aí falei do currículo dela, falei das posições dela, da maneira como ela
tem emblemado, levado essa bandeira à frente, né? E ela, pois pronto, eu também conheço a Tasta, né? Então vamos fazer o convite. E aí eu, quem faz? Eu ou você, cara? Não, você faz. Você já conhece ela? Vamos lá. E aí nos apresentamos para a Carla, né? E foi aquela coisa, tá, vamos começar agora a buscar como vamos construir, né? E aí veio todo o pensamento de construir uma grade falando sobre esse curso de especialização, né? Então, foi por aí, mais ou menos, a história, né, para falar sobre de onde surgiu desse desejo, né, enquanto profissional, desse desejo enquanto escuta aqui para os pais, né, enquanto escuta para autistas em todas as idades, né, a gente fala em sexualidade, desde lavar as mãos, eles estão falando de sexualidade, desde quando você fala de descobrir ou de identificar ou nomear a parte do corpo, de falar das regras a partir de que idade, eu digo, aqui só papai e mamãe, que pode tocar em mim, ou então a partir de agora só mamãe pode tocar em mim. Então, a sexualidade, ela é inerente à condição dos organismos, estou falando sobre dos organismos como um todo. Então, não sei por que esse tabu, já que é condição evolutiva nossa, de nível 1 ainda mais, e aí vai diferenciar em outros níveis aí, né? E fora também que nós temos falando sobre as vulnerabilidades em relação ao autismo, à pessoa autista, né, dentro das suas compreensões. Pessoas típicas têm dificuldades, nós temos muitos casos sobre abusos, né? Então, imagina para as pessoas autistas também, né? Então, que tem várias questões aí. Então o surgimento veio justamente daí, dessas inúmeras déficits, dessas inúmeras perguntas que surgiram. E, por fim, também, ela se tornou mais forte ainda em 2020, quando eu propus enfim, fazer o mestrado, né? E meu projeto foi falando sobre isso, né? Falando sobre sexualidade no autismo, onde eu desejava e desejo também fazer aqui a defesa sobre um protocolo, um material para fazer a avaliação sobre sexualidade, conhecimento e percepção da sexualidade na perspectiva do autista, né? Então, já passei o primeiro ano, vou agora para a coleta de dados, e ele se tornou cada vez mais forte mesmo, esse desejo de saber. Então, estou fazendo as pesquisas, buscando dados, e aí, infelizmente, que é o último dado, nós não temos nenhum dado empírico. Temos algumas pesquisas teóricas, é uma coisa, mas dados empíricos, que é outro tipo de pesquisa, acho que a Tássia pode falar muito melhor do que eu sobre acho que essa pesquisa, é que nós precisamos também. De onde vem, como é que é, que tipo de pesquisa vai ser feita, como é que é feita, né? Já que as metodologias para investigar o fenômeno da sexualidade são inúmeras também, né? Então, foi por aí que veio toda a história e onde ela tem se fortalecido cada vez mais, né, através da Tasta e da Carla. Nossa, gente, passou tanta coisa, Danilo, aqui na minha cabeça, vou falar rapidão, porque aqui não sou eu que quero monopolizar, mas olha a importância disso. Na minha vida, tinha um colega que passou muito tempo, eu já era mais madura, então não era menina ingênua, que o tempo todo dando aquelas cantadas, aquela coisa toda, e eu achava tão estranho, que eu sou de uma geração, o pessoal fala assim, a pessoa está te cantando, o que você fez? E não era assim, tem homem de outras gerações, de uma geração antes da minha, que se ele não cantasse, ele achava que ele não estava cumprindo o papel dele. Então, mas você tem um ser bonito, deixa eu pegar, não sei. Aí um dia eu falei assim, então tá, pega. Ele pegou e falou assim, então agora nunca mais me enche a paciência. Eu já madura. Quando eu chego em casa, que aí eu vou raciocinar, eu falei assim, nossa, gente, ele não vai entender isso. Aí, para ser sincero, uma coisa super triste foi quando eu soube, assim, que ele morreu. Eu falei assim, nossa, ainda bem que ele não vai poder contar isso para ninguém. Mas ele não morreu porque pegou no meu seio, não, viu, gente? Foi depois, muito depois. Mas eu tinha vergonha disso, eu estou contando isso pela primeira vez. Dentro do ônibus, né, de pessoa estar relando em mim, e eu encarar, e a pessoa vem e virar para mim e falar assim, você está me estranhando? Eu falei assim, eu estou, você não é meu pai para estar me protegendo, nem meu namorado para estar querendo ficar grudado em mim, estou te estranhando sim. E aí eu comecei uma briga sem aquela noção de perigo que isso podia acontecer. Eu comecei essa briga só levada pela minha reação de repulsa de ele ficar relando em mim, não era
né, não gostava disso. Então, a gente passa mesmo. E sem contar também algumas coisas que, se vocês tiverem autistas que forem contar para vocês, vocês vão ficar um pouco assustados de, por exemplo, na minha primeira vez, eles, né, falava-se tanto como é que ia ser, como é que não ia ser, que na hora eu fiquei assim, virei para o pai da Sofia e falei assim, escuta, já está tudo lá dentro? Então, para ter ideia de como que esse assunto é importante e perpassa toda a vida da pessoa. Não é evidente que quando começa na infância fica mais fácil para o adulto, né? Mas é muito, muito importante. E aí me dá curiosidade tácita de saber, eu sei que é um curso reconhecido pelo MEC, né? Uma coisa super bacana, uma coisa, né, já resolvida. Quais as matérias, quais os conteúdos programáticos que vocês vão oferecer nessa especialização? Bom, a gente tentou juntar aí várias questões que a gente considera importantes, né? Então, sempre começando no mais geral, dando uma formação básica sobre o que é autismo, que em muitos cursos, infelizmente, o pessoal já começa com, né, uma visão muito capacitista, ou que não está atualizado, então a gente está com bastante essa preocupação de ter um conhecimento bastante atualizado, essa visão que, né, que é concernente com o modelo social da deficiência. E a gente vai começar, obviamente, falando um pouquinho sobre o autismo, né, níveis de suporte, dando essa base, além de uma base também sobre gênero e sexualidade, né, porque, grosso modo, as pessoas têm muito essa visão de que sexualidade é igual a sexo, né? E não é, né? O Danilo já estava dando spoiler, a gente está conversando sobre várias coisas, e é isso, a sexualidade faz parte da vida humana e é uma parte integral desde a infância até o momento que a gente morre, a sexualidade vai estar lá com a gente, né? E ela não pode ser resumida no ato sexual ou somente no flerte, né? Ou só... Enfim, é uma variedade aí de comportamentos que vão influenciar a nossa sexualidade, seja a questão, né, de consentimento, de entendimento sobre o próprio corpo, de autonomia, direitos sexuais e reprodutivos. Então a gente vai abordar um pouquinho de várias dessas questões, né? Por exemplo, a gente vai sempre pensar nessa questão dos níveis de suporte de diferentes idades, a gente quer ter essa perspectiva, né, do desenvolvimento, então abordar não só criança, que é uma questão também que a gente critica um pouco, que às vezes a gente vai procurar conhecimento sobre autismo e assim, criança autista, assim, tá, mas a criança cresce também, a gente tem que ter conhecimento sobre a criança, mas também nas outras fases do desenvolvimento. Então a gente vai falar, né, bastante sobre essas questões de educação sexual, autonomia sobre o próprio corpo, né, direitos sexuais e reprodutivos, como eu falei. A gente vai ter psicoterapia voltada, né, para casos, porque acaba que também a sexualidade é uma demanda muito comum no autismo e fora do autismo, quando a gente pensa em clínica psicológica. Ela é muito comum porque tem todos esses tabus, a gente tem uma série de regras não escritas na nossa sociedade, no que se refere a relacionamentos, sejam eles, né, relacionamentos íntimos ou sexuais ou não. E como que tudo isso vai funcionar no autismo, né? Como é que o indivíduo que é autista pode se proteger de abusos sexuais, por exemplo, né, de exploração sexual, que é tão comum em pessoas com deficiência? Como é que a gente pode lidar com o corpo de uma maneira positiva, né? Então, não tendo essa visão de que é tudo proibido, é tudo ruim, mas assim, não, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender, né? A gente precisa ter todo esse corpo de conhecimento para que a gente, de fato, tenha essa autonomia sobre quem a gente é e o que a gente quer, né? Com quem a gente quer se relacionar e tal. A gente vai abordar também essas questões de gênero e sexualidade no sentido de orientação sexual, identidade de gênero, né? Existe essa correlação em diversidade sexual e de gênero na população autista, então a gente quer muito abordar isso também, acho importantíssimo, né? A gente vai discutir casos também, que é uma coisa que às vezes aparece muito, né? Uma pessoa está com masturbação inapropriada em ambientes públicos, como que eu lido com isso? Ou a pessoa que está com dificuldade na hora do flerte, ela quer namorar, está com dificuldade, né? Uma série de questões que acabam indo bastante para a clínica, que envolvem, né, sexualidade, a gente também vai trabalhar bastante ética, né? Gosto de falar que as pessoas acham que é uma disciplina muito básica, mas eu acho que é muito, muito, muito importante nessas questões éticas. Danilo, que eu posso estar esquecendo de algumas coisas, são vários conteúdos, né?
a parte de comportamento sensorial, que a gente é uma existe pouca coisa escrita, né, Tasta, sobre questões sensoriais, né? E falar como é que o autista vê, percebe, expressa, identifica ou não, se isso é um padrão, é uma dificuldade ou não, seja evitativo ou buscando, né, que tipo, né, dentro desse escopo de conhecimento, né, também. É isso que o Danilo falou das questões sensoriais, e acho que é também um dos grandes diferenciais, porque quando a gente pensa em abordagens é muito voltado para o verbal, né? Então, a como eu falo, ou como eu devo me sentar e tal. E assim, nós que somos autistas, a gente tem as nossas, né, questões sensoriais, e aí a gente vai ter disciplinas também que, assim, como é que eu lido com essa questão sensorial quando eu quero me relacionar com alguém? Então, e aí se relacionar, não necessariamente um relacionamento que seja sexual, mas também... Então, às vezes eu tenho amigo que quer abraçar, o amigo, né, quer fazer certas coisas, e se eu tenho essa dificuldade, se eu tenho dificuldade com algumas texturas, né, então, como que funciona toda essa questão de toque, de sons, né? Às vezes a gente vê nos filmes, por exemplo, cena de sexo, o quê? Aquela música, uma vela. E assim, imagina como que isso pode ser para uma pessoa que tem hipersensibilidade, tipo aquele cheiro da vela, às vezes uma luz diferente, né? Um quarto diferente, com tecido ali na roupa. Então, como é que tudo isso vai interagir? Como é que a gente, né, pode ser afetada por isso? E como que a gente lida com isso também? Como que as outras pessoas também lidam, né? Às vezes a gente fala muito no sentido de que a gente precisa entender, a gente enquanto autistas, mas assim, as pessoas precisam entender que nós temos essas diferenças. E também, né, o movimento tem que ser, acho que, dos dois lados, né? Não pode ser um movimento só o autista tem que se adaptar. Não, né? Na verdade é bem o contrário. E então, ele não é voltado também especialmente para pessoas autistas, mas obviamente que é aberto, acho que porque isso gera um autoconhecimento, mas para qualquer pessoa que trabalhe com a população autista, porque a sexualidade vai perpassar isso, né? E vai ter, né, metodologia de pesquisa também, TCC, porque como o Danilo comentou, aqui no Brasil a gente tem uma lacuna gigantesca em termos de pesquisa, né? A Sofia está aí também no movimento aí de ampliar essa área, Danilo, o que é ótimo, e o nosso intuito também, além da gente ir produzindo esse conhecimento, né, e ampliando e disseminando esse conhecimento que a gente tem, que está atualizado sobre o assunto, os alunos também irem produzindo conhecimento principalmente focado na nossa realidade brasileira, que é uma coisa que acaba faltando, né, que a gente tem menos. Então é um movimento meio que vai se retroalimentar para que isso de fato se torne um movimento grande, né? Não fique só uma coisa, um aluno ali, um aluno cá, mas que de fato a gente tenha, a gente possa difundir esses assuntos que para nós são muito caros, né? Eu estou lembrando, Sofia, não sei se você vai se lembrar disso, a gente fez uma palestra para uma escola, para todos os professores e funcionários dessa escola, numa cidade do interior de Minas, me fugiu agora o nome. E aí o diretor, na hora do almoço, muito constrangido, veio nos procurar a respeito de uma menina de 10 anos, autista, e que ficava se insinuando para ele. E aí, quando ele foi contar, e ele falava assim, eu acho que está se insinuando, mas eu sei que não é. O cara era bem bacana. Ele falou, eu não estou sabendo lidar com isso. E, na realidade, a menina tinha eu não sei se chama assim, hipersexualização, e ela era hipossensível, então, ela precisava de toque, ela estava descobrindo, aí vamos supor, ela sentiu que encostou uma determinada parte do corpo, sentiu alguma coisa diferente, sabe? Aí ela procurou o outro pelaquela ingenuidade do autista. E eu penso que isso vai ajudar muito também, porque eu fiquei tão aflita de perceber como que esse diretor, ele estava preocupado com a menina, mas também consciente de que ele podia ser acusado de algo. Em função disso, que situação, né? Esse conhecimento nessa área tão pouco falada vai ajudar muitos e muitos profissionais. Com certeza é muito importante você levantar isso. E, na realidade, uma das coisas que me fascinam no seu trabalho, Tasta, como pesquisadora, é justamente essa atenção para nuances, para
questões que se atravessam e são pouco, às vezes, observadas ou exploradas. A gente tem um vídeo com você, inclusive, aqui no canal, que é Autismo e Interseccionalidade, que para mim é um vídeo assim, de cabeceira, que eu amo, assim, de coração. E pensando nisso, a gente vai ter nesse curso, além de mim, vários outros professores, além de mim e de você, né, que também são autistas. E como que se deu a escolha de quem seriam esses professores, dos profissionais autistas? Como é que foi isso? Conta pra gente. Uma preocupação que a gente teve desde o começo, acho que isso tem tudo a ver com o modo como eu tenho trabalhado, essa questão de nada sobre nós sem nós, né? Então, a gente vê frequentemente, né, muitos eventos sobre autismo, muitos cursos sobre autismo, que não tem nenhum autista, né? E eu, em outras esferas da minha vida, isso também acaba ocorrendo, né? Sobre questões raciais, às vezes eu falar de racismo, isso é uma mesa com pessoas brancas, ou vamos falar de machismo, é uma mesa com homens. E a gente, né, eu pessoalmente sou muito crítica a isso. E então, desde o começo, a gente já foi pensando em nomes assim, priorizando profissionais autistas, porque é isso, né? Às vezes as pessoas, ai, mas não tem autista, assim, como não tem? Ai, não tem nenhum autista que trabalhe com isso. Eu falo, eu conheço, sabe? Então, a gente já começou pensando assim, quais profissionais autistas que nós conhecemos que estão trabalhando com essa temática, né? Para ter justamente essa questão de colocar a gente em primeira pessoa, né? Então, assim, tem as questões de vivência que são muito importantes, a gente não pode negar, e também estamos estudando o assunto. Então, assim, eu acho que é o mais completo que pode ser esse tipo de conhecimento, sabe? Em que a gente coloca, né? A gente se prioriza. Então, a gente buscou profissionais, né, que estavam trabalhando com questões, né, com autismo de maneira geral e que em seus trabalhos tinham alguma relação com a sexualidade, de maneira direta ou indireta. E aí calhou que, assim, vários nomes de pessoas queridas, na verdade, né, que eu conheço, que o Daniel conhece, que vocês conhecem também, vão fazer parte, né, como William Timura, Tiago Abreu, tem uma listinha aí, o Tio Faso, né, são várias pessoas aí que vão compor esse corpo docente, assim, e eu acho que depois eu vou a opinião do Danilo, mas eu acho que é uma maneira muito bacana, assim, porque a gente teve essa preocupação e também pensando na nossa, como que é a nossa composição enquanto brasileiros, assim, que nem outra coisa que eu sempre, né, falo, meu, a gente precisa colocar pessoas negras, a gente vive num país de maioria negra, tem que ter profissionais negros, e nós temos profissionais negros, então não tem por que não colocá-los, sabe? Então a gente está pensando bastante nessas questões assim para ser representativo de fato, né? Então o autismo em primeiro lugar, que é o foco do que a gente vai estar falando, mas dentro do autismo a gente também tem essas interseccionalidades, né? Então a gente acha que é uma maneira de dar visibilidade, né? De priorizar esses profissionais e mostrar um curso de fato com a carinha aí, uma carinha mais brasileira do que o que a gente costuma ver. Eu acho que outra coisa que foi interessante na escolha dos professores, também seria autistas, nós vamos ter nós vamos ter um tripé aqui, nós temos o que as pessoas opinam, acham sobre o que é autismo, sobre o que é a sexualidade no autismo, nós vamos ter a perspectiva, ou seja, a experiência das pessoas autistas falando sobre a sexualidade no autismo, e essas pessoas, não só autistas, e não só os profissionais típicos, o neurotípico, sei lá, vamos falar aqui, falando sobre autismo, mas nós vamos ter a epistemologia, tanto pessoas não autistas como autistas usando da epistemologia para falar sobre ciência nesse fenômeno, né, dentro dessa população. Então, a gente buscou, de fato, né, chamar de novo a ciência desse ponto de vista também. Né? Então, são profissionais, né, super capacitados, que têm uma experiência, né, dentro das suas produções, né, das suas produções, e dentro da sua vivência, como a Tássia falou, nada sobre nós sem nós. Então, eu me apaixonei. Na hora que a Tássia falou, Danilo, vamos ter, no mínimo, metade, no mínimo, aqui tem que ser pessoas autistas. Meu Deus do céu, não me passou pela cabeça isso. Que perfeito, Tássia. Foi incrível. Foi maravilhoso. E essas vivências, né, dar essa visibilidade, algo tão importante, eu senti, com o peso da minha própria vida,
como que às vezes uma família despreparada pode ser a mola propulsora de todo um preconceito, uma discriminação em cima de seus filhos. Quando a questão do autismo bateu à minha porta, quando a questão da transgeneralidade bateu na minha porta, a única coisa que eu pensei foi, eu não conheço, eu preciso conhecer para aprender como é que eu vou lidar com isso, porque se eu fizer qualquer juízo de valor antes de conhecer, eu não estou sendo honesta. E isso o meu cérebro neurodivergente me ajudou bastante, porque eu não podia ter opinião formada sem saber, sem conhecer. E eu não entendo por que as pessoas hoje têm tanta opinião formada sem ter conhecimento. E aí, voltando mais para a família novamente, eu fico pensando o seguinte, quando a família é a primeira a discriminar, é como se ela passasse uma procuração permitindo que toda a sociedade faça o pior. Nossa, nem a família aguenta, nem a família aceita. E aí eu fico pensando qual que é o embasamento que a gente tem, qual que é o conhecimento que a gente tem para julgar seres humanos. Há muito tempo aqui, não sei se vocês já ouviram falar, aqui em Minas tem um artista, um escritor, que quando ele fez 60 anos, ele sofreu um infarto, e aí ele percebeu que ele é casado, pai de 2 filhos, e ele percebeu. Nossa, gente, minha cabeça, hoje eu falei com a Tasta que eu não estou muito bem, e está me fugindo. Letícia Lenz, eu acho. Ela percebeu que ela sempre quis se expressar dessa maneira. E antes ela chamava Geraldo alguma coisa. E aí, o que eu achei fantástico foi que a filha foi sincera, olha, eu queria meu pai herói, cadê aquele cara que me treinou a andar de skate, isso, aquilo, outro, eu queria. Mas depois ela percebeu que o pai dela está e sempre esteve lá, né, que a forma de expressão agora estava diferente, mas era mais, não do amor, era com relação dele, da percepção que ele tem do mundo e que o mundo tem dele. E a mulher, Dela, ele né? dela. Perdão mesmo. Está vendo como é que a gente ainda tem que se educar sempre, constantemente. E a mulher dela, uma coisa linda de viver, é que ela amava a mulher. E a mulher amava ela. Então a mulher falou assim: pera lá, a pessoa não mudou, né? Então eu só vou ter que aprender a verificar como é que vai ser amar uma pessoa que vai estar vestindo tipo eu, aquela coisa toda. E as duas felizes, gente, é tão mais simples ser feliz. E eu penso que o conhecimento é a mola propulsora para a felicidade, de fato. E aí eu pergunto para vocês dois, o que vocês desejam, como que vocês desejam que esse aluno saia, especializado em quê e como será essa relação dessa especialização, porque especialização pode ser só um canudo de papel, e a intenção nunca vai ser essa. O que vocês vislumbram aí para um próximo passo na sociedade? A gente está muito focado em fazer uma formação crítica, né? E uma formação, acho que tem a ver com essa história que você contou, que é isso, uma formação que vai estar pensando nas transformações da sociedade, como que a gente se transforma com ela, e como que é importante a gente entender, a gente adaptar, né? Então, às vezes é isso, a gente pega um monte de artigo lá que foi feito nos Estados Unidos, não sei o quê, e aí acha que vai ser idêntico aqui. Né? Então, assim, será que vai ser idêntico? Acho que essa questão de ter uma perspectiva crítica, sabe? A gente está falando de ciência, é isso. A ciência, ela está se transformando o tempo inteiro. A gente está, cada dia, descobrindo coisas novas e tal. Então, é aquela coisa de, assim, um conhecimento parcial. Vamos conhecer e, assim, quando o tempo mudar, quando as coisas mudarem, a gente vai conhecer as coisas novas que vão surgindo também, né? Mais especificamente, esse aluno vai sair com esse título, né, de especialista em sexualidades no autismo, mas a gente quer, por exemplo, que essa pessoa ela obtenha, né, um conhecimento que seja atualizado sobre o desenvolvimento da sexualidade e quais especificidades esse desenvolvimento da sexualidade vai ter nos indivíduos autistas, né? Pensando também nos diferentes níveis de suporte, nas diferentes faixas etárias. A gente quer que esse profissional ele
entenda a perspectiva da neurodiversidade, a gente quer que ele saiba sobre o modelo social da deficiência, né? E que tem essa postura anticapacitista também, que acho que é uma coisa que, infelizmente, quando a gente busca formação, eu falo isso assim muito pessoalmente, porque eu vim de uma universidade que tinha muito, sabe, muito focada em autismo e tal, e eu aprendi muita coisa errada, que hoje eu percebo que eram erradas, e eu achava que eu estava assim, não, mas eu estudei ciência e tal, então, como que é importante, assim, e isso só mudou quando eu tive contato com pessoas autistas que falam sobre autismo. Né? Então, o meu diagnóstico foi super tardio e eu era a profissional que estava estudando autismo, que estava intervindo e aprendi muitas coisas incorretas, sabe? Então, eu pessoalmente tenho muito esse cuidado de assim, será que eu não estou achando que eu sei mais? Né? Então, será que a gente precisa ouvir mais pessoas para ter essa variedade, sabe? Para não ficar com esse conhecimento mais dogmático? Então, acho que essa questão da perspectiva crítica, né? Dá visibilidade também para o trabalho de autistas pesquisadores, eu acho que é uma das coisas que a gente quer, e que esse profissional saia, né, sabendo que a sexualidade é isso, é muito mais do que sexo, e consiga falar sobre isso, e consiga fazer intervenções que vão ser focadas nisso, seja a questão de educação sexual, seja uma questão de relacionamento, então, eu tenho conflitos no meu relacionamento, porque eu sou muito literal, por exemplo, porque eu não entendo figuras de linguagem, porque eu tenho dificuldade com comportamento não verbal, né? Então, minha parceira mostra umas coisas, eu não percebo, como que eu tenho que lidar com isso, o que eu faço com isso, né? Então, que esses profissionais tenham todo esse corpo de conhecimento para entender que as pessoas autistas vão ter especificidades e isso vai aparecer na sexualidade também, porque a sexualidade faz parte da vida, né? Danilo, você quer me ajudar a complementar aqui? Então, assim, é um curso que está vindo pela primeira vez. Eu fiz uma pesquisa para verificar se em algum país, algum continente tinha alguma coisa nesse sentido, e não temos. Um curso que fale sobre isso, né? Um curso de especialidade. O que você vai ter aqui são pessoas pessoas que fazem orientação sobre, né? Mas um curso específico para isso mesmo, nessa linha falando de autismo e sexualidade, nas pesquisas que eu tenho feito, buscado, não consegui de jeito nenhum. Então, para a gente está sendo uma grande honra. Então, como é um curso que vai ser dado pela primeira vez, portanto, vai ter muito conhecer sobre. E como é um fenômeno, né, de que tem inúmeras possibilidades, a gente dividiu, de fato, agrários, módulos, as disciplinas e conhecimentos, todo para que o máximo possível que fosse necessário para que as pessoas saibam. A gente quer chamar bastante atenção, né, dos profissionais, porque, assim, a gente tem, a cada 2 anos, você está vendo diminuir 10 pontos, né? Então, foi 68, 54, 44, daqui 2 anos nós vamos ter 34 e assim por diante. A gente sempre vai chamar a atenção de escolas e de universidades, como tendo bastante as 3 faixas, criança, adolescente, adulto, e já também entrando para a madura. Né? Minha autista mais velha tem 50 anos. E foi diagnosticada por mim também aos 48. Né? Então, foi bem interessante isso, para falar para as pessoas do mercado de trabalho, para falar sobre o mercado de trabalho também, autoconhecimento. Então, a gente quer que os profissionais saiam nessa especialidade como alguém que conhece o fenômeno, as condições, as possibilidades, e também que ele possa, de alguma maneira, se desejar, que é o que nós queremos, fazer pesquisas sobre essa temática. E aí eu espero que tenhamos bastante público para que possamos falar de pesquisa no campo da educação, nos 3 níveis, em relação à consciência sexual, autoconhecimento, questões interpessoais e N coisas. Então, nosso objetivo é que os profissionais façam isso. E tem outro dado também que, por que não a gente ter os autistas também fazendo isso, né? Buscando saber, poxa, o que tem aqui que eu possa conhecer mais sobre mim? Esse dado aqui, né, qual é? E aí buscar também todos esses dados na nossa realidade. Como eu falei, a gente tem muito, muito dado falando sobre sexualidade no autismo, mas de outros países, de outros continentes. E a gente sabe que quando essas pesquisas vêm para cá, a gente tem que fazer todo o processo de validação,
transculturalização desses protocolos, dessas metodologias de pesquisa, né? E aí, desse formato, as pessoas conseguirem produzir conhecimento, e dessa maneira a gente ter outras edições falando já de uma sexualidades no autismo brasileiro, porque a gente tem que ver que cada país, cada continente, cada cultura vai ter sua perspectiva, sua forma de ver o fenômeno, né? Por mais que ele seja comum, mas a expressividade, a identificação é diferente. Então, esse é o nosso objetivo também. Só tenho uma coisa a falar depois de ouvir vocês. Uau! Mas, assim... Sofia, eu tenho outra. Você é aluna de vocês. Pois e essa questão que a gente vê muito na pesquisa de, às vezes, olhar muito para o que lá está de fora, né? A gente acaba... Não, a gente tem que conhecer no contexto que a gente trabalha, que a gente está inserido, que a gente vive. Então, nossa, parabéns. Você vai ser ótimo ter você como aluna, mamãe. E justamente isso, né? Quem quiser ter mais informações, poder se matricular, vai ser um curso à distância. Falem, gente, por gentileza, essas informações para quem se interessou, porque eu tenho certeza que se eu não fosse professor, eu seria aluna. Perfeito. Bom, o curso vai ser online, né? Justamente a gente estava pensando, né? O Instituto fica em São Paulo, mas pensando nessa questão que muitas vezes a gente vai fazer algum curso e as pessoas de outras regiões se interessam, né? Então, nesse primeiro ano vai ser somente online. As aulas vão ser nas sextas e sábados, uma vez por mês, das 9 às 6 da tarde. Quem quiser se inscrever, quem quiser ver todos os professores que a gente está lançando, aí todos os convidados, né, essa lista, a gente está divulgando na página do Instagram do IMPASEX, que é o Instituto Paulista de Sexualidade, né? Então, só você digitar IMPASEX, com S só, você consegue encontrar essas informações. E tem também um WhatsApp, que é para tirar dúvidas sobre esses módulos, né? Que a gente está aqui falando meio por cima, mas... E para se inscrever de fato, né? Esse WhatsApp você pode mandar mensagem, o telefone é 11, o DDD 9818 12388. Eu queria finalizar parabenizando vocês dois, porque crítico de obra feita é a profissão mais fácil que tem, né? E que mais tem profissional. Agora, a pessoa enxergar uma necessidade de peitar e começar, como o Danilo e você mesma falaram, que vocês, na realidade, vocês vão se burilando durante o acontecimento do curso também, né? Se é somente a primeira turma, terão bem mais, e eu queria parabenizar demais, porque fica parecendo que as coisas são fáceis, mas não são. É preciso uma vontade gigante, uma coragem gigante, uma compaixão gigante. Então, eu quero, sinceramente, parabenizá-los. Eu estou tomando consciência disso porque eu estava pensando, mesmo na minha família, digamos, quaisquer pessoas que tenham passado dos meus antepassados, ou contemporâneos, que não se posicionarem com as suas diferenças, eles tornam o caminho mais difícil para os seus descendentes. Então, isso eu estou falando no nível de família. Em nível de sociedade, há que se ter pessoas como vocês, porque não tem volta, não. A sociedade está se dizendo. E a sociedade não é binária, como a gente acreditou. A sexualidade não é fazer o ato sexual, como a gente até um tempo acreditou. É muito mais, é muito bom que seja, porque a cada passo a gente compreende a riqueza de cada ser humano, que é única, particular e intransferível. E é só na união dessas riquezas e dessas diferenças que a gente consegue ter criatividade para manter uma sociedade cada vez melhor e cada vez mais promissora. Então, assim, a minha admiração a vocês, o meu desejo de super boa sorte e de muito sucesso nessa empreitada, tá bom? Muito obrigada também por estar aqui com a gente nesse fascinante mundo do autismo.
Muito obrigada, gente. Parabéns mesmo. Todo o meu respeito e admiração por vocês. Bom, a gente agradece, né, o tempo aí com vocês, as discussões, né, as perguntas, e a gente também está super ansioso aí por esse curso. A gente está bastante empolgado, foi, né, bastante trabalhoso pensar ele, estruturar ele, vai ser trabalhoso também, né, desenvolvê-lo, mas acho que é um esforço que vale a pena isso, que os frutos vão ser muito, muito promissores, né, muito poderosos nesse sentido de trazer autoconhecimento, de tornar profissionais mais bem capacitados, né, para questões que são muito importantes e que podem ter um impacto aí na vida da gente, que é autista, que é gigantesco, seja quando a gente era criança, né, e ao longo do nosso desenvolvimento. Também quero agradecer ao convite de vocês duas, né, e estar aqui ao lado da Tasta, a colega aqui, dizer que, de fato, é muito, muito ansioso mesmo, né, de fato de a gente começar, a gente fazer as discussões, e para a gente conhecer também como é que as pessoas vão discutir com esses dados que nós vamos trazer. O objetivo é dialogar, né? Não vai ser é dialogar também, né? E aí, claro que todo mundo vai trazer alguma coisa igual. Esse é o objetivo de uma aula, a gente vai trocar informação. Então, estou muito ansioso, né? Agradeço novamente o convite e agora vocês esperar chegar o dia. Já deu certo, já deu certo. Vocês são, nossa, bacana demais. E não vai ser a última vez que vocês vão participar com a gente, não, viu? A gente vai ter mais encontros aí, porque a gente quer acompanhar os frutos, os perrengues, porque queira, né? Deus queira que aconteçam, porque é pelos perrengues que a gente traz as inovações, e, nossa, agora é só ansiedade mesmo e já deu certo. Um beijo bem grande e prazer demais te conhecer, viu, Danilo? Gostei demais. Eu, às vezes, fico constrangido, porque a gente fala assim, pessoas especiais, maravilhosas, parece que a gente está puxando o saco de todo mundo. Mas não é, não. Eu e a Sofia temos o privilégio de estar perto de tanta gente gostosa, sabe? Ainda bem que aí o mundo fica mais ameno. Mas ele venceu, Danilo. Eu nem falei, vocês perguntaram de onde vocês são. Eu esqueci de falar. Eu sou do Piauí, sou do Nordeste, né? Eu vou colocar lá. Moro em Teresina já há moro em Teresina há mais de 20 anos, né? Então, sou do Piauí. Um grande beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.